Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, sem uma frequência definida, eu estarei trazendo às vezes aqui no canal um vídeo falando sobre a Bíblia, estudando os textos bíblicos, geralmente a partir de um método mais histórico, mais crítico. Eu já peço aí para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Antes de começar esse vídeo, nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre aborto. Só que, para a gente trabalhar isso, eu quero já salientar alguns pontos. Eu vou estar usando nesse vídeo uma interpretação secular, uma interpretação acadêmica, uma interpretação histórica. Não é uma interpretação religiosa. Eu não estou aqui para falar o que a Bíblia diz do ponto de vista religioso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos tentar pensar do ponto de vista histórico, como uma literatura, o que essa Bíblia fala sobre o aborto. Em segundo lugar, eu quero dizer que, como essa é uma interpretação histórica, caso essa interpretação discorde da sua interpretação religiosa, está tudo bem. Talvez a sua interpretação religiosa esteja correta e a interpretação histórica esteja errada, porque talvez a sua igreja tenha maior autoridade do que a interpretação acadêmica, e está tudo bem. Então, meu objetivo aqui não é dizer que a interpretação religiosa está errada. O meu objetivo aqui é falar assim, o que a interpretação acadêmica nos diz? Talvez a interpretação acadêmica esteja incorreta. Por quê? Porque a interpretação acadêmica não parte da revelação de Deus, não parte da ideia de uma autoridade da igreja. A interpretação acadêmica vai pegar esse livro aqui e vai falar assim, o que a gente pode aprender desse livro do ponto de vista da interpretação histórica? Como se eu estivesse lendo a Ilíada, como se eu estivesse lendo Homero, como se eu estivesse lendo Platão. O que a interpretação acadêmica, que não toma esse livro aqui como uma revelação, pode extrair dele? Às vezes, a interpretação que a gente vai chegar vai contradizer a interpretação religiosa. Mas não interprete isso como um conflito. Se a sua interpretação religiosa contradiz o que eu vou trazer aqui, e você achar que a sua religião tem mais autoridade, porque tem o Espírito Santo, ou por causa de alguma outra questão, então fique com a sua interpretação religiosa por questões de fé. Então aqui não é que eu estou negando a fé. Eu não vou ler a partir da fé. Eu vou ler a partir de uma visão acadêmica. Terceira coisa, caso a gente chegue à conclusão de que do ponto de vista da interpretação acadêmica a Bíblia não condena o aborto, isso quer dizer que o aborto é permissível? Ou que o aborto é certo? Ou que o aborto não é errado? Não quer dizer nada disso. Tudo que eu quero saber é que do ponto de vista histórico esse livro diz. Se o que do ponto de vista histórico a Bíblia diz sobre o aborto está correto ou não, não sou eu que vou dizer. Não é o objetivo deste vídeo dizer. Eu posso fazer um outro vídeo discutindo a questão ética do aborto. Então, esse vídeo aqui não vai informar pra gente se o aborto é certo ou não é. Nem do ponto de vista religioso, nem do ponto de vista da ética. Primeiro, por que não do ponto de vista religioso? Porque eu não vou fazer interpretação religiosa. Talvez se você fizer uma interpretação religiosa da Bíblia, você vai chegar a uma certa conclusão diferente daquela que eu vou trazer aqui. E se você é religioso, tudo bem. Ficar com essa interpretação por questões de fé. Segundo ponto, não é uma interpretação ética, porque eu não estou lendo esse livro aqui para saber o que Deus diz que é certo ou errado, ou o que é objetivamente certo ou errado. Eu quero saber a opinião do texto. Só isso. E por fim, uma última coisa que a gente precisa salientar é que a Bíblia ela é um livro que tem vários livros dentro dela, com diferentes autores, escritos em diferentes épocas. Então talvez a Bíblia não tenha só uma única opinião sobre o assunto. Nós vamos ver, na verdade, a opinião de alguns textos que tocam mais claramente nesse assunto. Tudo bem? Então, por favor, eu não estou querendo atacar a fé, não estou querendo contradizer a interpretação religiosa, não estou querendo dizer se o aborto é certo ou não. Eu só estou querendo falar assim, do ponto de vista da interpretação histórica, qual que é o provável sentido do texto. Tá? Aqui não estou sendo dogmático, não estou dizendo que a minha interpretação está certa. Dito isso, como que a gente vai fazer? Existem a gente vai considerar isso em 3 passos. No primeiro passo, a gente vai estar vendo um texto bíblico que vai nos informar, que vai nos ajudar a pensar se a Bíblia considera o aborto uma forma de assassinato. Então, esse texto bíblico que a gente vai estar utilizando, ele se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 21, versículo de número 22. Depois nós vamos estar estudando um ritual que se encontra no livro de Números, dos versículos 11, do capítulo 5, dos versículos 11 ao 34.
Na terceira parte, nós vamos estar considerando, né, alguns textos, ou pelo menos um dos textos que está lá no Salmo 137, para a gente pensar aquela ideia de que Deus planejou, né, a nossa vida antes do nosso nascimento. Então, na verdade, no Salmo 137 não, no Salmo 139. Então, a gente vai considerar essas três partes. Além do Salmo 139, a gente pode dar uma olhada em outros textos que transmitem ideia semelhante. Então, considerado isso, vamos trabalhar o primeiro texto. E aqui eu já vou dizer para vocês, a Bíblia não fala muito sobre aborto. Né? Vocês vão ver que, na verdade, são só 2 textos que tocam de maneira mais explícita no assunto. Existem outros textos que a palavra aborto aparece, tipo o apóstolo Paulo, falando assim, eu sou como um aborto, um apóstolo que só veio depois. Mas ele é um uso mais literário da palavra. Agora, a prática do aborto ela não é muito mencionada na Bíblia. Né? E, geralmente, quando a gente está lidando com essa questão, muitas pessoas vão lá nos 10 mandamentos, e a gente pode dar uma olhada, por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 20, e vão ler esse texto que diz assim, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que é um dos 10 mandamentos, que diz, não matarás. Só que essa tradução, não matarás, ela não é uma tradução muito boa. Porque o que é matar? Matar uma barata é matar? Se alguém invade a minha casa e eu mato essa pessoa em legítima defesa, isso é matar? Se uma pessoa comete um crime que é considerado digno de pena de morte, a pessoa sofre a pena de morte, isso é matar? Parece que para a Bíblia não é, porque a Bíblia, em todos esses casos, ela parece que permite. Né? A Bíblia permite matar animais para comer, a Bíblia permite matar pessoas em legítima defesa, a Bíblia permite matar pessoas por causa de pena de morte. Então, a palavra matar aqui não pode ser qualquer matar. Né? Por isso que alguns tradutores vão preferir traduzir como não cometerás assassinato, homicídio. Então, o que a palavra matar aqui significa? Significa qualquer matar? Não, significa homicídio. Significa assassinato. Por exemplo, você matar alguém em legítima defesa, para a Bíblia não é considerado homicídio, não é considerado assassinato. Foi uma proteção, você estava se protegendo. Para a Bíblia, uma pessoa aplicar uma pena de morte em casos que as pessoas merecem, para a Bíblia isso não é assassinato. Né? Isso aí é uma aplicação de uma pena em relação a um crime. Para a Bíblia, matar um animal para se alimentar não é assassinato. Né? Existem animais que, para a Bíblia, no Antigo Testamento, você não poderia se alimentar deles, mas existe uma série de outros animais que você poderia. Está lá em Levítico 11, está lá em Deuteronômio 14. Então, primeiro ponto importante é a gente entender que, quando a gente lê aqui não matarás, aqui não é qualquer tipo de matar. Por isso que não dá para usar esse Bíblia diretamente e falar assim, aborto é errado porque está matando um bebê. Não é matar que está em discussão aqui, é assassinar. Então, qual que é a pergunta que a gente deve fazer? Para a Bíblia, aborto é assassinato? Essa é a pergunta. Para a Bíblia, aborto é assassinato? E para a gente entender isso, né, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Gênesis, capítulo de número 9. Então, Gênesis, capítulo de número 9, né, diz assim, versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, e requererei como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Uma coisa clara para a Bíblia, isso tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, é que assassinato é um tipo de crime que merece pena de morte. Né? Isso continua no Novo Testamento, a ideia de que o assassinato merece pena de morte. Né? Inclusive, quando a gente lê Romanos, capítulo de número 13, né, a gente vai ler assim, que o Estado, versículo 4, assim, porque o Estado, ele é ministro de Deus para teu bem, mas se fizerdes mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que quando alguém cometia um assassinato, a família tinha o direito de vingar essa morte, de matar essa pessoa.
Então, ela tinha um direito de vingança. Caso fosse um homicídio que não fosse doloso, um homicídio culposo, um homicídio sem intenção, as pessoas poderiam fugir para cidades de refúgio, que eram cidades onde elas poderiam ficar um tempo até a raiva dessa família passar. Porque depois que uma pessoa comete assassinato, a família, para o Antigo Testamento, para a Bíblia hebraica, ela tem o direito, né? Inclusive, eu vou renomear as passagens, já que a gente não está ficando só no versículo, né? Primeira parte a gente pode considerar aborto e assassinato, né? Se aborto é assassinato ou não para a Bíblia. Na segunda parte a gente vai ver que é um ritual. E na terceira parte nós podemos nomear, em vez de nomear com o nome do versículo, né? Mas retornando aqui, o que eu queria dizer para vocês? Quando o apóstolo Paulo fala que o Estado é vingador, o que ele está dizendo? No Antigo Testamento, a família ela poderia vingar a morte de um parente assassinado. Aqui o texto está dizendo que quem tem o poder de vingar é o Estado, porque ele que tem a espada. Tanto que o apóstolo Paulo diz, né? A vingança pertence a Deus, é Deus quem vinga. Não é para você vingar com as suas próprias mãos. Não é para você, família, fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso mudou. Agora, quem tem o direito de aplicar a pena capital para homicidas é o Estado. Ele é a espada de Deus, não você. Não faça linchamento. Tá, se a gente entende que para a Bíblia o assassinato requer pena de morte, agora sim nós podemos estar mais seguros de ler uma passagem bíblica. E aqui eu vou dizer para vocês, todos os textos sobre aborto que a gente vai considerar são textos controversos. São textos controversos em que sentido? São textos controversos no sentido da tradução. Porque a gente pode pensar, nós estamos lidando com um tema muito polêmico para a igreja. Então, os textos bíblicos sobre abortos, eles passaram por traduções que tentaram mudar um pouco o sentido, ou afastar um pouco de algum sentido que pudesse parecer que favorece o aborto. Então, todos os textos que eu vou considerar aqui tem um monte de debate se a tradução deles está correta ou não, qual que é a melhor tradução. Então, nada do que eu vou falar aqui é sem controvérsia entre os tradutores. Até porque, né, é de imaginar que um texto que toque num assunto tão polêmico vai causar dificuldades. Mas eu vou ler aqui numa tradução. Primeiro vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje. Êxodo capítulo 21, versículo 22 diz assim: Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida e por causa disso ela perder a criança, ou seja, ela sofrer um aborto, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. E aí o versículo 23 fala: Mas se a mulher foi ferida gravemente, o castigo será vida por vida. Versículo 24: Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Então, algumas traduções vão falar que isso aqui não é sobre aborto. Esse perder a criança seria a mulher dar à luz à criança e depois que ela deu à luz, essa criança morrer. Né? Só que isso é bem delicado de se discutir, porque provavelmente é uma pessoa querendo amenizar o texto, para que ele não esteja falando de aborto. Mas eu acredito que boa parte dos tradutores vão concordar que esse é um texto sobre aborto. Mas o aborto que acontece da seguinte maneira, o que o texto fala, né? Tem dois homens brigando, então se alguns homens estiverem brigando, e no meio dessa briga aparece uma mulher que está grávida. E aí, por causa disso, né, ela entra no meio da briga. Vamos pensar que tem dois homens brigando. Essa mulher é casada com um dos homens e essa mulher interfere na briga. Ela vai interfere. Não é pra brigar. Aí o homem que tá lá brigando vai dar um murro na barriga dela. E por causa desse murro, ela acaba perdendo o bebê. Ela sofre um aborto. Só que o que acontece? Aqui aconteceu um aborto. Um homem que estava brigando com outro homem. Quando uma mulher tentou interferir, ele foi e matou o bebê dela. Então houve um aborto nesse sentido, de que um homem matou o bebê da mulher. A pergunta é, esse homem, para a Bíblia, cometeu assassinato? Ele matou um bebê, ele matou uma criança. Ele cometeu assassinato? Porque é a grande questão que a gente quer saber. Para a Bíblia, aborto é assassinato? Aborto fere o mandamento não matarás, não cometerás homicídio, não cometerás assassinato? Tá, qual que era a coisa que a gente tinha visto? Para a Bíblia, qual que é a pena para o assassinato? Pena de morte.
E aqui vocês devem ter visto que o autor vai citar a lei de Talião. O que nos diz a lei de Talião? A lei de Talião vai dizer assim que a pena a um crime deve ser proporcional a esse crime. Então, olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? É uma lei selvagem, uma lei macabra? Não é. Muita gente pensa que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é uma lei de selvageria. Não, é o contrário. E o que acontecia nos tempos antigos? Vamos supor, eu tô lá brigando com um cara. Aí esse cara me dá um murro e quebra meu nariz. Aí o que eu faço para punir o que ele fez comigo? Eu mato ele. Aí eu tô lá, um cara rouba a minha vaca. O que eu faço para punir ele? Eu vou lá e mato ele. O texto está falando, não, gente, não é proporcional isso. Tudo bem, se alguém te matar ou matar um parente seu, essa pessoa merece a morte. Mas se alguém roubou sua vaca, não é morte que a pessoa merece, ela merece uma punição proporcional. Então a imagem era essa, se alguém machucou sua mão, machuca a mão dele de volta. Se alguém te queimou, queime de volta. Se alguém quebrou seu nariz, quebra o nariz de volta. Não é literalmente para você ir lá quebrar o nariz de volta. O que o texto está querendo dizer? Dê uma retribuição proporcional ao que te foi feito. Se uma pessoa roubou uma vaca, então o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que te pagar essa vaca e te pagar uma indenização por esse roubo. Percebe? Então o que o texto está dizendo? Punição tem que ser proporcional. Isso confirma o que a gente disse. Se alguém comete assassinato, qual que é a punição proporcional para o assassinato? Pena de morte. Então o texto está dizendo a punição tem que ser proporcional. E aí que a gente vai perguntar para o texto, então, matou um bebê, qual que é a punição proporcional quando alguém mata um bebê? Vamos ler. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde de quem? Da mulher. Ou seja, o que aconteceu aqui? A mulher perdeu o bebê, mas o resto ficou tudo bem com ela. Ela não morreu, ela não ficou doente, ela não perdeu alguma parte do corpo. Tudo o que aconteceu com ela é que o bebê dela morreu. E qual que deve ser a punição se a única coisa que acontecer é que matou o bebê? O texto vai dizer: aquele que feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Qual que era a pena para a pessoa que matou o bebê? Indenização. Indenização. Por que indenização? Porque perder uma criança é perder o futuro, né? É perder sua descendência. É perder aqueles para quem você vai transmitir a sua herança. É perder uma perspectiva de futuro. Então a pessoa tem que ser indenizada. Ela perdeu um herdeiro. Percebe? Então, indenização. É pena de morte? Não, é indenização. Ou seja, por que indenização? Porque uma perspectiva de um futuro herdeiro foi perdida. Percebe que não, para a Bíblia não é pena de morte a punição. Quando vai ser pena de morte? Se a mulher adulta tivesse morrido. Mas se a mulher foi ferida gravemente, o castigo será vida por vida. Olha que interessante. O castigo é vida por vida quando a mulher morre, não quando o bebê morre. Quando o bebê morre, não é considerado que você assassinou uma vida. Você assassinou uma vida se a mãe morrer, se a mulher grávida morrer. Se o bebê morrer, não é considerado assassinato. É considerado um prejuízo para o qual se deve pagar uma indenização. Então, o que a gente pode dizer? A Bíblia considera aborto assassinato? Não. A Bíblia considera aborto um caso que você tem que pagar uma indenização pela vida da criança, a vida do bebê, que não é considerado assassinato. Só é assassinato se a mulher que já nasceu, a mulher que já é adulta, tivesse sido morta. Então a gente pode ler o texto, e aí eu quero ler com vocês o que vai acontecer. Esse texto, os tradutores vão tentar diminuir esse significado, obviamente. Então algumas Bíblias vão mudar um pouco o sentido do texto, vão discutir se essa tradução é melhor. Mas a gente pode pegar, eu vou mostrar para vocês, que assim o texto foi interpretado ao longo do tempo. Por exemplo, Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, né, que viveu ali por volta do ano 300, é claro que ele não é autoridade exegética, aqui a gente só vai ver como o texto foi interpretado historicamente, e a gente vai ver que Santo Agostinho interpretou o texto como significando que justamente a gente disse aqui, que aborto não é assassinato. Então, Agostinho tem um comentário ao livro de Êxodo, chama Questões em Êxodo,
E na questão número 80, ele vai dizer assim sobre o texto de Êxodo 21, 22. Olha o que Agostinho diz, Santo Agostinho. Pois bem, o fato de o autor de quê? De Êxodo, não querer que o nascituro, ou seja, o feto, pertencesse ao homicídio, prova que ele pensava que não era um ser humano que se carregava no ventre da mãe. O feto não é um ser humano. Aqui costuma-se colocar o problema da alma. Alguns vão dizer assim, o feto era uma alma, né? Isso que o pessoal vai falar. Olha o que Agostinho diz. Isto é, de que aquilo que não está formado não pode ser considerado animado e, portanto, não seria homicídio, pois não se pode afirmar isso de um ser que ainda não tem alma. O que Santo Agostinho está dizendo? Que o feto não tem alma. O grande problema da alma não deve ser resolvido apressadamente com a imprudência de uma sentença incontestável. Você não pode dizer, ponto final, é feto, tem alma, não pode matar o feto porque tem alma. Olha o que Agostinho está dizendo, não é assim. Porque a lei de Deus, a Bíblia, a lei que está na Bíblia, não quis que o aborto fosse considerado um homicídio. O texto de Êxodo está dizendo, aborto não é assassinato. Olha o que Agostinho diz. Porque ainda não pode ser chamada de alma vivente o que está em um corpo que carece de sentidos. Percebe o que Agostinho está falando? Que o feto não tem sentidos, ele não sente. Ele não sente dor, ele não sente nada. Como ele vai chamar o feto? Se está, portanto, em uma carne não formada. Se o feto ainda não se formou completamente, então ele ainda não sente dor e, portanto, ainda não dotada de sentidos, viu? Quer dizer que o Agostinho está certo necessariamente? Eu estou dizendo que o Agostinho percebeu uma interpretação do texto. Ele está dizendo o livro de Êxodo está nos deixando claro aqui que aborto não é assassinato. Então, se alguém citar um dos 10 mandamentos e falar assim, não pode cometer aborto porque a Bíblia fala não matarás, lembre de dizer, não matarás no texto, significa não cometerás assassinato. E de acordo com Êxodo, capítulo 21, versículo de número 22, aborto não é assassinato. Claro, de novo, estou fazendo uma interpretação histórica. Se a sua igreja, se pela fé, você entende o texto de outra maneira, é válido, é direito seu. Tudo bem? E também, se do ponto de vista da ética, da filosofia, da biologia, você entende que o aborto é uma vida, que matar um feto é assassinato, direito seu também. Eu não estou aqui para confrontar essas interpretações, como eu disse no começo. Vamos agora ver o que a Bíblia diz, e aqui vai ser mais polêmico, né? Nessa parte eu vou até deixar o título como ritual, né? É um ritual abortivo que existe na Bíblia. E aqui vai ser um pouco mais polêmico, né? Primeiro a gente vê que a Bíblia não considera aborto um assassinato, e que quando alguém causa um aborto em uma mulher grávida, essa pessoa não precisa morrer, pagar com pena de morte. Tudo que ela precisa fazer é dar uma indenização, porque ela tirou uma perspectiva de futuro, de um futuro herdeiro para aquela família. E percebe, quem que paga a indenização, quem cobra a indenização é o marido, né? Porque para a Bíblia, numa sociedade patriarcal, quem foi prejudicado nem foi a mulher, foi o marido que perdeu um futuro herdeiro. E isso tem a ver um pouco com o fato de que a Bíblia foi escrita num contexto machista, num contexto patriarcal. E o texto que a gente vai ver agora também vai refletir um pouco isso. E uma coisa que eu queria considerar com vocês, para a gente pensar, né, é o seguinte. Tudo que eu estou trazendo aqui não é sem controvérsia, porque as traduções não nos ajudam muito. Eu vou até usar dessa vez agora a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, da versão de 86, né, para a gente ir alternando traduções, né? Então eu vou pegar essa versão um pouco mais antiga, de 86, para a gente poder ler o texto que a gente vai estudar agora. Porque assim, a gente viu que o aborto não é assassinato, o aborto não fere o mandamento não matarás. E aí eu vou trazer um texto que agora é um texto que tem um pouco de dificuldade em termos de interpretação. É um texto que alguns vão interpretar no sentido mais leve, para não parecer que fala de aborto, no sentido de que uma mulher ela vai ficar com o útero ou o ventre inchado apenas. Né? A gente vai ver, a gente vai entender aqui, eu vou propor uma interpretação, vocês vão ver o texto, e a gente vai poder interpretar ele e entender o que ele quer dizer. Então, qual que é o contexto? O contexto do texto é de uma pessoa, de um marido, que ele desconfia que sua mulher cometeu adultério.
E esse marido procura o sacerdote e esse sacerdote vai realizar um ritual. Agora eu vou dar um contexto. Primeiro a gente poderia perguntar, por que o marido desconfiaria que sua mulher cometeu adultério? Uma das formas que a gente pode imaginar, óbvias disso acontecer, é dessa mulher aparecer grávida e ele ficar desconfiado se essa gravidez é mesmo dele. Porque se às vezes a pessoa pensa, não, mas peraí, eu não tive uma relação sexual com você por esse momento, ou isso tá estranho, quando a gente teve uma relação sexual foi num período que você não estava muito fértil. Vamos imaginar várias situações, ou pratiquei coito interrompido, não sei. Mas vamos só imaginar um caso aqui, em que tem um marido, e a mulher aparece grávida, a barriga dela começa a crescer. E esse marido começa a falar assim, pera, eu tô desconfiado que esse filho não é meu. Aí o que o marido deve fazer caso ele esteja desconfiado que a sua mulher cometeu adultério? O texto bíblico vai nos falar que ele deve procurar o sacerdote. E agora a gente vai ler o que diz Números capítulo 5, a partir do verso 11, sobre esse assunto. Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, né? Ela vai usar o termo Jeová, que se refere a Javé, e Javé a Deus, e diz assim: E Jeová prosseguiu falando a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e tens de dizer-lhes: caso a esposa de um homem se desencaminhe por cometer um ato de infidelidade contra ele, e outro homem realmente se deite com ela e tenha uma emissão de sêmen, e isso fique oculto dos olhos de seu esposo e permaneça escondido, e ela, da sua parte, se tenha aviltado, mas não haja testemunhas contra ela, e ela mesmo não tenha sido apanhada, e o espírito de ciúme tenha vindo sobre ele, e ele suspeite da fidelidade de sua esposa, e ele de fato se tenha aviltado, e ela de fato tenha se aviltado, ou o espírito de ciúme tenha vindo sobre ele, e ele suspeite da fidelidade de sua esposa, mas ela de fato não se tenha aviltado, então o homem tem de trazer sua esposa ao sacerdote, e tem de trazer com ela a oferta dela, 1/10 de um efá de farinha de cevada. Não deve despejar azeite sobre ela, nem pôr olíbano sobre ela, porque é uma oferta de cereais do ciúme, uma oferta memorial de cereais que traz a lembrança do erro. A gente foi até o versículo 15, a gente vai até o 34 para a gente entender. Só vou pausar para vocês pensar. O texto fala, vamos supor que uma mulher transou, teve uma relação sexual com outro homem. E aqui o texto fala que esse homem teve uma emissão de sêmen. O que a gente poderia entender é que esse homem, então, realmente ejaculou dentro dessa mulher e engravidou essa mulher. Então, ele teve uma emissão de sêmen. Caso isso tenha acontecido e o marido, ninguém viu. O texto fala assim, não teve testemunhas. Ninguém viu. Esse marido só está desconfiado. Ou seja, essa desconfiança dele pode ou não ser verdadeira. Ele está desconfiado. Tanto texto que vai dizer assim, não importa se a desconfiança é verdadeira ou não, não importa se de fato essa mulher teve uma relação sexual com outro homem e esse homem emitiu sêmen dentro dela, ou se, na verdade, só foi uma questão de um espírito de ciúmes, um ataque de ciúmes que veio sobre esse homem e, na verdade, essa mulher não traiu ele, não importa. Se esse marido está desconfiado, procure o sacerdote. A mulher não vai vir perfumada, não é para isso acontecer, é para eles trazerem uma oferta, vai ser oferecida uma oferta e, a partir dessa oferta, vai ser feito um ritual para a gente saber se essa mulher realmente cometeu ou não cometeu um adultério. Aí o versículo 16 vai dizer assim: e o sacerdote tem de fazê-la chegar para a frente e fazê-la ficar de pé perante Jeová. E o sacerdote, olha o que vai acontecer. E o sacerdote tem de tomar água santa num vaso de barro, e o sacerdote tomará um pouco do pó que vem a haver no chão do tabernáculo e terá de pô-lo na água. E o sacerdote tem de fazer a mulher ficar de pé perante Jeová e soltar o cabelo da cabeça da mulher. E tem de pôr nas palmas das mãos dela a oferta memorial de cereais, isto é, a oferta de cereais do ciúme. E na mão do sacerdote deve haver a água amarga, que traz maldição.
Percebe como vai funcionar o ritual. Tá lá, o marido com a mulher, desconfia que ela cometeu um adultério, vai trazer uma água. Né? Vai trazer ali aqui a oferta e tudo mais. O sacerdote vai pegar uma água, vai pegar uma terra, alguma coisa que está ali no chão do tabernáculo, no pó, vai misturar essa água com esse pó. Não é que está claro no texto, ele mistura com outras coisas, mas o texto vai dizer que essa água vai ficar uma água amarga. Olha isso, é uma água misturada com algumas coisas que fica amarga e que traz maldição. Agora vamos ler o versículo 19. E o sacerdote tem de fazê-la jurar e tem de dizer à mulher: se nenhum homem se deitou contigo, e se, enquanto estavas sujeitas a teu esposo, não te desencaminhaste, então, em qualquer impureza, se livre do efeito desta água amarga que traz maldição. Então, se você não cometeu adultério, quando você tomar essa água amarga, não vai acontecer nada. Versículo 20. Mas, caso se tenha desencaminhado enquanto estava sujeita a teu esposo, e caso te tenhas aviltado, e algum homem, além do teu esposo, tenha posto em ti sua emissão seminal. Tudo a gente tem que lembrar que o pessoal da Bíblia hebraica, eles não tinham uma biologia tão bem desenvolvida. Então, quando a gente lê a ideia de que o homem colocou dentro da mulher uma semente, aqui fala em emissão seminal, mas o texto fala de uma semente, né? Ou seja, um homem pegou essa mulher, teve uma relação sexual dela e introduziu nela uma semente. O que dá a entender aqui é que esse homem, então, engravidou essa mulher, introjetou dentro dela o bebê. Né? Aqui a gente poderia discutir se o texto sabia, né, que na verdade o que acontece é que vem o espermatozoide, ele fecunda um óvulo. Talvez na mentalidade do autor, hora que tem uma relação sexual, o homem espelha o sêmen entra dentro da mulher e começa a crescer o bebê, como uma semente. Né? É igual a pessoa comer uma semente de melancia, vai para a barriga e cresce. Né? O homem coloca dentro da mulher o sêmen e na barriga dela esse sêmen cresce como um bebê. E o texto está dizendo, se isso aconteceu, e quem colocou esse sêmen, essa semente dentro de você não foi seu marido, olha o que vai acontecer. Versículo de número 21. O sacerdote tem de fazer então a mulher jurar, com um juramento que envolve maldição. E o sacerdote tem de dizer à mulher: Jeová te ponha por maldição e por juramento no meio do teu povo. Por Jeová deixar que tua coxa decaia e teu ventre inche. O ventre aqui, né, representando o útero. Então, a hora que você tomar isso daí, o seu útero irá inchar. E esta água que traz maldição tem de entrar nos teus intestinos para fazer teu ventre inchar e tua coxa decair. A isto a mulher tem de dizer amém, amém. Ou seja, o que está dizendo aqui? Se um outro homem, de fato, introjetou uma semente de um bebê dentro de você, o sêmen dentro de você, a hora que você tomar essa água amarga, isso que está dentro de você vai inchar. O seu útero vai inchar. E a mulher vai dizer, tudo bem, se eu cometi adultério, ok, vai acontecer isso. Versículo de número 23. E o sacerdote tem de escrever estas maldições no livro e tem de obliterá-las para dentro da água amarga. E tem de fazer a mulher beber a água amarga que traz maldição. E a água que traz maldição tem de entrar nela como algo amargo. E o sacerdote tem de tomar a oferta de cereais dos ciúmes da mão da mulher e mover a oferta de cereais para lá e para cá perante Jeová, e tem de levá-los perto do altar. E o sacerdote tem de apanhar um pouco da oferta de cereais como lembrança dela, e tem de fazê-la fumegar sobre o altar, e depois fará a mulher beber a água. Olha o que vai acontecer quando a mulher beber a água. Quando a tiver feito beber a água, então terá de se dar que, se ela se aviltou, ou seja, se ela cometeu adultério, por ter cometido um ato de infidelidade para com seu esposo, então a água que traz maldição terá de entrar nela como algo amargo, e seu ventre terá de inchar, e sua coxa terá de decair, e a mulher terá de tornar-se maldição entre o povo. No entanto, se a mulher não se tiver aviltado, mas estiver limpa, então terá de ficar livre de tal punição. E ela
terá de ser feita grávida pelo sêmen. Olha o que o texto está dizendo. Se a mulher não cometeu adultério, e se a semente que foi introduzida dela é realmente do marido dela, então a gravidez dela vai continuar tudo bem. Vocês estão percebendo o que o texto está dizendo? Vamos prosseguir agora no versículo de número 29 ao 31 para a gente fechar o texto, né? Na verdade não é até o 34, é até o 31. Eu tinha dito que vai até 34, na verdade não tem 34, vai até o 31. No versículo 29 diz assim: esta é a lei a respeito do ciúme. Quando uma mulher se desencaminhar, enquanto estiver sujeita a seu esposo, e ela devera se aviltar, ou no caso de um homem, ao passar sobre ele o espírito de ciúme, e ele suspeitar infidelidade da parte de sua esposa, e ele terá de fazer a esposa ficar de pé perante Jeová, e o sacerdote terá de cumprir com ela toda esta lei, e o homem terá de ser inocente do erro, mas tal esposa responderá pelo seu erro. Percebe que é um texto, né, controverso, pode ter várias traduções, mas parece bem sugestivo o que o texto está dizendo, né? Ora, se uma mulher comete adultério e fica grávida de adultério, ela vai beber uma água amarga e o útero dela vai inchar e por isso ela não vai poder continuar com a gravidez dela? O que é isso, né? Se não é um ritual abortivo. Então, é claro que aqui eu vou dizer novamente para vocês. São todos textos que têm uma interpretação controversa, que tem um debate em torno do significado. Mas eu li aqui o texto com vocês. E aí, qual que é a interpretação que muitos intérpretes dão desse texto? Que ele é um ritual abortivo. Ora, a Bíblia, além de dizer que o aborto não é assassinato, recomenda um ritual abortivo para mulheres que cometeram adultério. Então, como que a gente vai dizer que a Bíblia é contra o aborto? Né? Esses dois textos que a gente considerou são, por assim dizer, os únicos dois textos que mencionam assim bem a prática do aborto. Os outros textos mencionam o aborto bem por cima, não falam nada sobre alguma coisa sobre ele, só de uma forma bem retórica. Então parece que até aqui a gente pode dizer que a Bíblia não condena o aborto. Esses dois textos eu acho que são suficientes para a gente dizer que, pelo menos do ponto de vista dessa interpretação mais histórica, não tem como a gente dizer que a Bíblia condena o aborto. Claro que a partir de uma interpretação religiosa, guiada pela fé, você pode chegar a uma conclusão diferente. Talvez por uma interpretação religiosa você fale, não, eu prefiro outra tradução, essa tradução eu não gostei. Ou talvez você diga pela interpretação religiosa que talvez Antigo Testamento isso mudou. Ou talvez você diz pela interpretação religiosa que o texto deve ser interpretado de uma outra forma. É uma questão de fé. Aqui eu estou trazendo a interpretação histórica provável desses textos. Então isso que eu quero deixar bem claro. Agora, só para a gente finalizar, eu quero pensar com vocês, esses textos não falam sobre aborto. Mas esses textos falam sobre Deus ter um plano para algumas pessoas, mesmo antes delas nascerem, né? E que às vezes Deus cuida de como uma pessoa ela é gerada no útero de uma mãe. Então, por exemplo, a gente vai ler agora, só para a gente pensar um pouco sobre esses textos, brevemente, né? No Salmo 139, no versículo, por exemplo, Salmo 139, versículo 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Percebe que o salmista aqui está fazendo uma oração. Esse salmo não foi escrito por Davi, evidentemente, mas foi atribuído a ele. E o autor que está escrevendo essa oração, esse cântico, está escrevendo poeticamente, que Deus cuidou da geração dele, mesmo ali no útero, né? Que quando ainda o corpo dele não tinha se formado bem, Deus cuidou da formação dos ossos, da formação daquele corpo. Alguns outros textos, né? Outro texto que eu gostaria de ler com vocês,
é o texto de Jeremias. Né? Por exemplo, em Jeremias, nós vamos ler no capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, Deus dizendo para Jeremias, né? E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes disse eu, Jeová, eis que não sei falar porque sou como uma criança. Mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O que Deus está dizendo? Eu te levantei para ser profeta? Antes mesmo de você nascer, eu já tinha esse plano para você e já te preparei para isso. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês também, sobre essa questão, né, é o livro no Evangelho de Lucas, porque aí nós vamos ter, né, o caso de Jesus e de João Batista, né, que é um caso bastante interessante. E aí, nós lemos em Lucas capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha que estava no ventre dela saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Então perceba que mesmo antes de Jesus nascer, e também de João Batista nascer, os bebês ali já tiveram um movimento dentro daquele ventre, destacando o fato de que eles tinham um projeto de Deus especial, né? Então, que a Isabel, né, fala, bendito o fruto do seu ventre, seja abençoado o bebê que tem aí no seu ventre, que ele é Jesus. E aí muitos vão usar esses textos para condenar o aborto. Só que a gente precisa pensar, né? Será que esses textos são mesmo uma condenação do aborto? Será que eu dizer que mesmo antes de uma pessoa nascer, Deus já tem um plano para ela, é uma condenação do aborto? Será que dizer que uma mulher que está grávida de uma pessoa que vai ser o Messias, e esse bebê, quando encontra uma outra mulher grávida, que também tem um filho que vai ser um grande profeta, esse bebê movimenta-se no ventre dela, dando um sinal do seu destino especial, isso quer dizer que o aborto é errado? Porque alguns poderiam dizer, não, mas isso vai interromper o projeto de Deus. Oh, mas isso significa que Deus já tem um plano especial quando o bebê já está no ventre da mãe? Eu particularmente acho que esses textos por si só não são suficientes, né, para a gente dizer que o aborto é errado. Porque, por exemplo, no livro de Jeremias até fala que Deus tem um projeto antes do bebê. Se a gente pensa na teologia cristã, né, Deus já tem um projeto para nós antes de ter criado o próprio mundo, desde toda a eternidade. E aí eu vou deixar isso para vocês pensarem, para vocês refletirem, né? Se esses textos são suficientes para a gente dizer que o aborto é errado, ou se só quer dizer que Deus tem um projeto para todos nós, mesmo antes que a gente nasça. E que, na verdade, mesmo se a pessoa então comete um aborto e o bebê morre, talvez, será que o projeto de Deus então para esse bebê é que ele morresse? Quando alguém comete um aborto que não é voluntário, um aborto espontâneo, será que significa que o projeto de Deus era que o bebê morresse? Daí também nós poderíamos fazer uma comparação entre esse texto e outros textos também que talvez vão um pouco na direção oposta, né? Por exemplo, em Josué capítulo 6, no versículo 21, diz assim: destruíram toda a cidade para Javé, exterminando a fio da espada homens, mulheres, crianças, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Em 1 Samuel 15:3, né, tem uma ordem que diz: agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo que eles têm. Não os poupe, mate homens e mulheres, crianças e bebês. Então perceba, por mais que a gente tenha esse texto falando de um projeto especial para Jeremias, de um projeto especial para João Batista, para Jesus, a gente também lê textos em que há uma guerra, e nessa guerra a ordem é que todos sejam exterminados, inclusive os bebês, né? E aí fica a questão de qual que era o plano para esses bebês, qual que era o projeto para a vida deles. Então todos esses textos, nessa última parte, eles não tratam da questão específica do aborto, né? Mas ajuda a gente a pensar nessa questão de um plano para antes do nascimento. A gente pode ou não deduzir desse plano, desse projeto, uma condenação ou não ao aborto. E também, né, como que fica essa questão quando a gente pensa nesses bebês que para esses outros textos não tinham um projeto de vida para eles, a não ser serem pessoas que nasceriam
e seriam mortas pela própria ordem divina, né? Então, nesse caso desses últimos textos, eu acho que eles sozinhos, né, nos textos que vão falando para a gente sobre um projeto antes do nascimento, a gente também poderia perguntar se esses textos têm aplicação universal ou se a aplicação deles é específica, né? Então, Deus tem um projeto antes do nascimento para quem? Para os profetas, para Jeremias, para Davi, que seria rei, para Jesus, para João Batista? Ou será que esse texto que fala, eu te chamei antes do nascimento, se aplica a todos os seres humanos, sem exceção, e se aplicava a esses bebês que foram mortos? Então, toda essa discussão vai ser importante, e esses textos, inclusive, não vão dizer para a gente, eu acho que eles sozinhos não vão ser suficientes para dizer para a gente qual é a opinião nesses assuntos. Um último tipo de texto que talvez fosse importante da gente considerar são textos que vão falar da função da mulher, né? E aí eu vou ler só para a gente pensar sobre ele também, que aí sim talvez a gente pudesse pensar em alguma questão relativa a essa questão, né? Por exemplo, em 1 Timóteo, ou em 2 Timóteo, deixa eu conferir. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao 15, vai falar da função da mulher, né? Que vai falar assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Claro que esse texto aqui não está proibindo uma mulher de usar pérolas, joias ou vestidos, né? O texto está querendo dizer que a beleza da mulher não deve estar nas joias ou nos vestidos, mas a sua beleza interior. Não é o problema em si de usar essas roupas, né? Ele vai seguir. Então, mas aqui tem uma noção de uma mulher que deve ser recatada. E aí o versículo 11 diz: as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Então aqui tem uma noção da mulher no lugar de submissão dos homens e que a mulher não pode ensinar um homem, né? E aí o texto diz assim: pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Aí o texto vai nos dizer como uma mulher pode ser redimida dessa sua condição de inferioridade devido à queda. E o texto fala: mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na devoção a Deus. Então, qual que é a questão? A maternidade é aquilo que redime a mulher e é a função da mulher, né? Então, por mais que não tenha textos bíblicos que vão discutir a questão do aborto, vão ter textos que vão deixar, ou que não vão discutir ele como uma coisa errada, vão ter textos que vão dizer que a função da mulher na sociedade é a função de ser mãe, dona de casa, recatada, e também esses textos poderiam entrar nessa discussão. Perceba que, na verdade, se a gente considerar só os textos que mencionam explicitamente a prática do aborto, a gente não vai muito longe, a gente percebe que a Bíblia até recomenda um ritual abortivo. Mas se a gente também considera esses outros textos, né, que não tratam diretamente da questão, algumas reflexões podem surgir a partir deles. Mas o que é importante a gente dizer é que, do ponto de vista bíblico, não há nenhum texto que vai nos dar uma condenação, né, à questão do aborto. E que isso, do ponto de vista religioso, é uma questão de fé que não faz parte, né, que não pode ser deduzida a partir de uma interpretação histórica do texto. Então a gente pode concluir a partir dessa leitura histórica que não há uma condenação ao aborto na Bíblia, mas isso, como eu disse para vocês, é uma questão da leitura histórica do texto, do ponto de vista histórico. Se você interpreta o texto a partir do ponto de vista religioso, claro que você tem todo o direito de discordar dessa interpretação e manter uma interpretação oposta a partir de uma questão de fé. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.